Graça e paz, irmãos. Gostaria de trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, cujo tema é a importância das Escrituras no avivamento. E o texto para a nossa meditação está no segundo livro dos Reis e fala sobre a vida de um rei chamado Josias, que iniciou seu reinado com 8 anos de idade, e ele andou em todos os caminhos de Davi, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, fez o que era correto e agradável a Deus. Mas no 18º ano do reinado de Josias, ele mandou o escrivão Safã, junto com o sumo sacerdote Ilquias, supervisionar as obras da restauração do templo. E nessa reforma, Ilquias achou o livro da lei e entregou ao escrivão Safã, que leu o livro da lei para o rei Josias. E em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11 em diante, nós lemos que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós estava escrito. Depois disso, então, Josias reuniu todo o povo no templo, junto com os sacerdotes e profetas, e leu diante deles todas as palavras do livro da lei que fora encontrado na casa do Senhor. O rei ficou de pé diante do Senhor e, junto com o povo, fez uma aliança com Deus para seguirem e guardarem todos os mandamentos, estatutos do Senhor de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras daquele livro. E em seguida, Josias fez uma faxina no templo, tirando tudo que estivesse relacionado à idolatria, purificando a casa de Deus. Ele derrubou o altar idólatra que o rei Jeroboão, filho de Nebate, tinha erguido em Betel, e queimou o poste ídolo e todos os santuários idólatras em Samaria. Depois disso, realizaram uma festa da Páscoa como nunca havia sido celebrada desde os dias dos juízes. Josias celebrou uma festa da Páscoa como nunca tinha sido comemorada desde a época dos juízes. Mais do que no período do rei Davi, no período do rei Salomão, esta festa da Páscoa excedeu em grandiosidade devido ao apego de Josias, à pessoa de Deus, à presença de Deus na vida do seu povo. E este foi o avivamento nos dias de Josias. E foi iniciado porque o livro da lei foi achado. Um avivamento foi produzido pela palavra de Deus, pela obediência aos seus mandamentos e estatutos. Nos dias de Josias, a palavra de Deus estava esquecida, abandonada, desprezada, e o juízo era iminente. Mas o retorno às Escrituras trouxe livramento e avivamento para o povo de Deus. Será que em nossos dias nós temos também, como nos dias de Josias, nos afastado das Escrituras? Será que a palavra de Deus tem estado perdida também em nossas igrejas, em nossos lares, em nossas famílias? Hoje nós temos 2 obstáculos no caminho do avivamento. O primeiro é a experiência mística como norma de vida. E o segundo, a erudição teológica sem a unção do Espírito e sem uma vida consagrada. Hoje, muitos se deixam guiar por visões, revelações, sonhos, que conduzem à confusão e a erros. E esta semana havia aí uma tal revelação de um pastor evangélico que aconteceria na noite do dia 29 para o dia 30 de março desse ano, uma grande catástrofe no Brasil, onde morreriam muitas pessoas e traria grande pânico para toda a população. E que nós deveríamos ungir nossas casas para nos livrarmos desse juízo. E nada disso aconteceu. Me lembro também que
No ano de 2019, um outro pastor fez uma profecia dizendo que o presidente Bolsonaro sofreria um atentado a tiro no mês de julho. Passou 2019, passou 2020 e nada aconteceu. Hoje, as pessoas estão profetizando como se Deus estivesse falando e estão esquecendo de consultar, estudar a palavra de Deus. Esse misticismo é um obstáculo ao verdadeiro avivamento e traz vergonha para o nome do Evangelho. Mas, por outro lado, nós também temos que resistir ao teologismo estéril e ao intelectualismo frio e sem vida. Esse liberalismo teológico que afirma que a Bíblia precisa ser atualizada, que não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus e que a Bíblia está cheia de mitos. Esse liberalismo arruinou as igrejas cristãs da Europa, deixando-as vazias, fechando muitas igrejas. E muitas estão sendo vendidas para serem transformadas em cinemas, restaurantes e até mesquitas muçulmanas. Não há avivamento sem a volta à Bíblia, sem fome da palavra. Nos avivamentos, a palavra se torna mais viva nas mãos dos crentes e arde em seus corações. Os avivamentos bíblicos começam com a palavra. No avivamento em Jerusalém, quando desceu o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e eles saíram pregando a palavra por toda parte. No avivamento da cidade de Éfeso, quando os moradores da cidade estavam deixando a crença na deusa Diana dos Efésios. O que lemos na Bíblia sobre esse avivamento é o seguinte, que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Isso nós encontramos em Atos capítulo 19, versículo 20. Os nossos grandes problemas hoje na igreja são por falta do ensino e da prática das Escrituras. Nós vivemos uma geração analfabeta da Bíblia. Os crentes hoje já não amam mais a lei do Senhor e não meditam na lei do Senhor dia e noite, como diz o Salmo 1. Hoje, a preferência da maioria dos evangélicos é correr atrás de revelações, é correr atrás de profecias. Eles buscam emoções, buscam fortes sensações, em vez de buscar a verdade. Muitos crentes buscam experiências, mas não querem estudar a Bíblia. Querem sensacionalismo, milagres, espetáculos, mas não querem se afadigar nas Escrituras. Não querem estudar as doutrinas da palavra de Deus. Alguns dizem que o que importa é a luz interior, o que estão seguindo, o que estão sentindo, e isso é um grande perigo. Isso é um terreno fértil para a proliferação de mentiras. Muitos dos púlpitos evangélicos hoje têm se tornado um lugar de se falar mentiras, profecias que não se cumprem, profecias que não têm veracidade. Em vez de pregar a palavra verdadeira de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação, estão indo atrás de profecias. O Espírito Santo age em harmonia com a palavra. Faz-nos lembrar a palavra de Deus e nos instrui na palavra. Avivamento sem Bíblia não é avivamento genuíno. A igreja primitiva, avivada, cheia do Espírito, perseverava na doutrina dos apóstolos. É tempo da igreja se voltar para a palavra. É tempo da igreja amar a palavra. É tempo de estudar a palavra. É tempo de se afadigar no estudo da palavra. É tempo de obedecer a palavra de Deus. Dizem que Moody, o grande avivalista, evangelista, ele encontrou uma Bíblia ruída pela traça de capa a capa. Ele estava num hotel e encontrou aquela Bíblia ali, ela estava toda ruída de capa a capa. E aí Moody disse, assim como essa traça roeu
esse livro de capa a capa. Eu também vou fazê-lo. Vou comer esse livro, vou mastigá-lo, vou ingeri-lo e sorvê-lo. E tornou-se então Moody, cheio da palavra, se tornou um grande avivalista. Precisamos retornar à palavra. A herança protestante, a herança dos evangélicos é sola escritura, só as escrituras. Os reformadores rejeitaram essas revelações diretas de Deus que muitos afirmavam e afirmam ter. Como recentemente aconteceu nos Estados Unidos, o presidente Trump estava cercado de pastores que profetizaram que ele seria eleito, que ele seria reeleito, que ele continuaria como presidente, que ele era um escolhido de Deus, que ele era um ungido de Deus. Várias profecias nesse sentido, tanto que ele acreditou nelas. E formou um grupo que invadiu o Capitólio, ameaçando a estruturada e estável democracia americana. Ele se acercou de pessoas que diziam falar em nome de Deus, disseram, Deus me disse, mas na verdade Deus não disse nada. Porque Deus não mente, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus se cumpre. Deus não é um homem para mentir. Precisamos nos apegar à palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos obedecer à palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe qual é o culto de libertação que seria mais apropriado nós fazermos? É o culto de estudo, de ensino da palavra de Deus. Porque a libertação vem pelo conhecimento e pela obediência à palavra do Senhor. Oramos para que o que aconteceu nos dias de Josias aconteça conosco também. O livro pode estar perdido nas nossas casas. O livro santo, o livro sagrado, pode estar perdido nas nossas igrejas, nos púlpitos das nossas igrejas. Precisamos achá-lo. Precisamos nos alimentar dele. Precisamos receber a palavra, nos encher da palavra. E precisamos viver a palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que possamos também, como nos dias de Josias, experimentarmos um verdadeiro avivamento produzido pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.